Nesse mundo, o nível do mar foi aumentando e os continentes foram engolidos um por um. E a próspera civilização humana foi submergida. E, consequentemente, a humanidade entrou em declínio. Entretanto, a vida marinha floresceu nesse novo mundo. E em seguida vimos o Prota e o seu pai fazendo uma caçada no fundo do mar. E assim eles encontraram essa loja submersa. E o Prota acabou ficando bastante surpreso, pois naquele local tinha bastante comida enlatada. E seu pai falou pra ele pegar qualquer coisa que eles conseguissem usar. E ao encontrar essa lata, o Prota se perguntou o que estava escrito. E seu pai disse que era leite em pó. E também perguntou se ele não estava praticando a sua leitura. Então o Prota retrucou dizendo: então, mas aí eu vou usar onde, né, pai? Não tem mais pra que ficar estudando, né? Já deu, já, Mas né? então seu pai falou que mesmo não tendo utilidade agora, uma hora iria ter. E por causa disso, ele precisava continuar estudando. E em seguida, o Prota viu seu pai pegando esses garfos. E falou pra ele que não era necessário. Mas afinal de contas, eles já tinham muito. E por fim, eles finalmente terminaram a expedição de carrinho cheio. E após seu pai puxar essa corda, fez com que esses balões inflassem. E consequentemente, jogassem eles pra cima. E após finalmente chegarem na superfície, vimos essa pequena garota, que era no caso a irmã do Prota. E seu pai perguntou se ela conseguia ver algo de interessante. E com uma cara de triste, ela falou que não. E depois disso, o Prota citou que eles não viam pássaros há meses. E perguntou para o seu pai se ele realmente achava que tinha mais alguém vivo além dele. E a irmã do Prota perguntou se todos estavam no céu igual a sua mamãe. E por mais que o pai do Prota tivesse ficado muito triste, ele falou que tinha certeza de que tinha mais pessoas pelo mundo. E também falou que eles só precisavam encontrar eles, pois afinal de contas o oceano era gigantesco. E por fim ele falou que até isso acontecer, ele iria proteger os dois com a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, os dois também precisavam se ajudar, pois afinal de contas, eles estavam literalmente no mesmo barco. E cada um deles tinha os seus deveres a bordo, pois o pai do Prota era responsável pela caça e pela manutenção, e já o Bota cuidava da comida e da água, e a sua irmãzinha era responsável por cuidar da roupa e da limpeza. E também vimos que a exploração de ruínas era sempre o trabalho do pai do Prota. Mas no começo do ano passado, ele começou a permitir que o Prota fizesse um pouco de caça com ele, pois era assim que eles conseguiam boa parte das coisas que usavam no navio. E inspecionar as coisas estranhas que traziam debaixo d'água era uma das atividades favoritas do Prota e da sua irmã. E durante a noite tinha uma regra que todos tinham que seguir. E esse era o momento que o pai do Prota era sempre mais cauteloso. E assim vimos ele se escondendo nessa parte embaixo do navio. Mas aparentemente o Prota havia esquecido de guardar os peixes. E assim seu pai falou que não era hora de se preocupar com isso. E assim empurrou o Prota pra dentro. E após baixar a tampa, a escuridão tomou conta do mar. E vimos todos encolhidos pra fazer o mínimo de barulho possível, pois do lado de fora havia monstros noturnos. Vários deles começaram a aparecer e consequentemente cercaram o navio. E após um deles bater no navio, acabou causando um estrondo gigantesco, o que fez com que o Prota ficasse com bastante medo. Mas então seu pai falou pra ele que iria ficar tudo bem, pois eles só iriam bater no barco algumas vezes por curiosidade. E depois disso iriam embora. E depois disso o Prota comentou que o seu pai não soltou eles até os monstros irem embora. Mas antes que fosse dormir, Prota perguntou para o seu pai se tinha muitos monstros onde ele morava. E ele falou que sim, pois aqueles monstros viviam em qualquer lugar que tinha água. Mas falou que eles também tinham arpoadores, e aparentemente eram guerreiros que lutavam contra monstros marinhos. E assim ele mostrou sua tatuagem, provando assim que também era um deles. E após o dia amanhecer, o Prota acabou ficando muito bravo, pois além dos peixes terem sido comidos, boa parte do barco havia sido destruída. Mas então o pai dele falou que estava tudo bem, pois afinal de contas todos eles estavam seguros. E depois disso vimos o Prota apontando pra essas garras. E falou que era como se aqueles monstros estivessem falando pra eles saírem do território deles. E assim o pai do Prota falou que aquilo só significava que ele tinha que fazer mais reparos durante a semana, e que talvez acabasse com as peças que eles tinham. E após o Prota se oferecer pra ir até as ruínas buscar mais, o pai dele falou: como que é, cara? Você tá louco? Você não viu o tanto de monstro que tem lá embaixo, cara? Também falou que ele não podia ir mais até lá, mesmo que estivesse de dia. E assim o Prota falou que só queria ajudar, pois afinal de contas eles estavam lá ontem. E ele também conseguia ir sozinho. E com isso seu pai falou que sim, estava, mas ele já tinha certeza que aquele lugar era seguro. E assim falou que o Prota e a sua irmã estavam proibidos de irem até as ruínas, até que completassem 17 anos. O que acabou deixando o Prota muito bravo, se perguntando por que o pai dele sempre decidia onde eles podiam ir e não podiam, pois ele já se considerava velho o suficiente para ir onde quisesse e quando quisesse. Mas então seu pai falou que essas regras eram para a segurança da família, e disse que só estava proibindo eles de irem até as ruínas, e queria levá-lo onde eles quisessem. Mas aparentemente o Prota não havia gostado, pois aquilo não mudava o fato de que eles estavam presos naquele barco. Mas antes que continuassem discutindo, a irmã do Prota avistou alguma coisa, pois após meses eles finalmente encontraram aves, e aquilo significava que poderia ter terra próxima. E após isso o pai do Prota pediu para que ele levantasse as velas, e após algumas horas navegando, eles chegaram até essa ilha em formato de prédio. E o Prota, bastante contente, avisou pro seu pai que ele tinha visto pessoas, e assim ele e sua irmã começaram a gritar para eles. Mas então o pai do Prota rapidamente tampou a boca dele e pediu para que eles não saíssem do barco, e também falou que caso acontecesse qualquer coisa com ele queria que o Prota pegasse o barco e fugisse, e deixou ele bastante preocupado. E perguntou para o seu pai se ele iria lutar com eles, mas então ele falou que isso dependia se eles eram boas ou más pessoas. E assim ele saiu nadando em direção à ilha. E após finalmente chegar até lá, o pai do Prota começou a procurar por pessoas. E ao subir as escadas ele encontrou esse quarto. E após ver o que tinha lá dentro, ele ficou bastante surpreso, pois lá tinha 3 esqueletos de pessoas que tinham morrido ali. E enquanto isso no barco, o Prota e a sua irmã estavam bastante ansiosos. E ela até chegou a comentar que esperava que as pessoas fossem legais. Mas então do nada o Prota avistou algo no meio do mar. E aparentemente era uma pessoa que estava se afogando.
chorando. E enquanto isso, o pai do Prota ainda estava naquele quarto. E enquanto revirava as coisas, ele acabou encontrando esses dois explosivos. E começou a se perguntar por que eles estavam ali. E ao olhar para a parede em direção àquele buraco, o pai do Prota percebeu que as barras de ferro estavam dobradas para dentro. E assim ele concluiu que provavelmente o ataque tinha vindo de fora. E ao olhar para a parede, ele deu de cara com essas marcas de garras gigantescas. E no mesmo instante, o pai do Prota percebeu que aquelas marcas eram bastante parecidas com as que os monstros tinham feito no bar. E após isso, a irmã do Prota chamou seu pai. E ao chegar lá, ele deu de cara com o Prota, se preparando para tentar salvar aquela pessoa que estava se afogando. Mas ao olhar de perto, o pai do Prota falou que aquilo não era uma pessoa. E no mesmo instante que ele falou aquilo, o monstro sumiu da superfície. E em seguida eles perceberam que tinha algo embaixo dele. E era simplesmente um monstro extremamente gigantesco. E logo em seguida ele mordeu o barco da família do Prota, deixando assim ele bastante destruído. E enquanto olhavam para aquilo, todos começaram a gritar monstro marinho. Mas infelizmente não tinha muito que eles pudessem fazer, pois aquele monstro acabou destruindo o barco quase por completo. E por causa disso, eles acabaram sendo arremessados no oceano. E como não tinham muita escolha, o Prota e a sua família nadaram até aquela ilha prédio. E no primeiro instante, o Prota acabou ficando bastante nervoso, pois a sua querida irmã não estava acordando. Mas então o pai dele falou que estava tudo bem, mas aparentemente ela havia desmaiado com o choque. E por mais que parecesse que estava tudo tranquilo, o Prota percebeu que não estava nada bem, pois o seu pai acabou sendo perfurado por um daqueles ferros. E após ser perfurado, o pai do Prota falou que estava tudo bem, mas claramente ele estava mentindo. E ele também falou para o Prota que eles não tinham tempo, e que se ficassem ali, todos iriam morrer. E pediu para que ele pegasse a sua irmã e fosse embora, pois ele iria estar logo atrás dele. E enquanto corriam, vimos que o ferro que perfurou o corpo do pai do Prota era bem maior do que pensava. E o monstro que tinha atacado eles apareceu novamente e ficou cara a cara com o pai do Prota. E assim ele falou que tinha algo de errado, mas aquele monstro não devia sair da água enquanto o sol estava no céu. Com um olhar tenebroso, ele ficou encarando o pai do Prota. E quando achávamos que o combate iria começar, aquele monstro simplesmente ignorou o pai do Prota e correu atrás do Bota e da sua irmã. E por mais que o Prota continuasse correndo, aquele monstro era muito mais rápido do que ele. E quando estava prestes a ser devorado, o Prota conseguiu pular para dentro do prédio. E com isso vimos que os dentes do monstro ultrapassou até mesmo a parede. E como ele não tinha visão de lá de dentro, ele tentou encontrar o Prota usando esse tentáculo. E enquanto isso, o Prota recuou para a parede e tampou a sua boca e da sua irmã. E em poucos segundos, aquele monstro entrou no modo de ataque. E por muito pouco não perfurou os dois. Mas logo em seguida, ele começou a lançar uma sequência de ataques. Para conseguir sobreviver, o Prota se escondeu embaixo dessa estrutura. E após alguns minutos de silêncio, o Prota decidiu sair para fora. E ao ver a imagem do seu pai, ele ficou bastante contente. Mas aquela coisa estava longe de ser o seu pai, pois aquele monstro parecia ser mais inteligente do que pensava. E por causa disso, o Prota acabou sendo capturado. E enquanto estava sendo arrastado em direção àquele monstro, ele começou a gritar pelo seu pai. Em seguida, vimos que ele havia quebrado o ferro que tinha ficado preso ao meio. E em poucos segundos, ele conseguiu cortar o tentáculo que prendia seu filho. E enquanto descia, ele cortou ainda mais aquele monstro. E ao pisar no chão, ele falou com muito ódio: "Um toque no meu filho!" Mas a situação ainda não estava nada boa pra ele. E por causa disso, ele pediu para o Prota se esconder atrás das pedras, pois ele nunca tinha visto um Leviatã daquele tamanho. E comentou dizendo que ele poderia ser maior do que o escudo. Mas depois disso, ele decidiu parar de pensar em outras coisas, pois caso ele falhasse, as crianças iriam morrer. Enquanto o monstro estava partindo pra cima dele, o pai do Prota cortou essa corda para desviar do ataque. E enquanto estava se segurando naquela haste, o monstro já estava vindo novamente para tentar devorá-lo. Mas então ele conseguiu arrancar aquele objeto e usou ele para perfurar a boca do Leviatã. Enquanto isso, o Prota estava de longe bastante contente, pois seu pai era realmente incrível. Enquanto estava lá, o pai do Prota descarregou todo o seu ódio e perfurou a face daquele monstro diversas vezes, na esperança que ele finalmente morresse. Mas o metal que ele tinha usado para perfurar a boca do Leviatã acabou quebrando. E por causa disso, infelizmente, ele acabou tendo seu corpo perfurado. E com isso, vimos a felicidade no olhar daquele monstro. E nos seus últimos momentos, ele começou a lembrar da sua família. Pois sempre que o Prota demorava enquanto mergulhava, seu coração batia como se fosse pular do peito. E durante a noite, enquanto protegia os dois, ele mantinha no seu rosto um sorriso reconfortante, mas também estava com bastante medo por dentro. Mas afinal de contas, ele não queria perder seus queridos filhos. E nas suas últimas palavras, ele disse: "Eu te amo, meu filho." E assim deixou sua espada cair no chão. Mas antes que fosse de Vasco, ele pegou essa bomba que tinha guardado e pediu para que o Prota cuidasse da sua irmã. E assim uma explosão gigantesca tomou conta daquele local e fez até mesmo o Prota ser arremessado para longe. E após isso vimos que aquele monstro havia ficado bastante machucado, tanto que seu corpo acabou indo parar no fundo do mar. E enquanto olhava pro horizonte, o Prota começou a chamar pelo seu pai, mas infelizmente ele tinha ido de Vasco. E assim o Prota entrou em desespero. Enquanto gritava pelo seu pai, a sua voz ecoava por toda a ilha. E depois disso vimos que ele havia voltado pro bar e começou a procurar pelo seu pai e pela sua irmã. E após alguns minutos ele começou a ouvir alguém soluçando. E assim encontrou a sua irmã no canto chorando. E depois disso ele perguntou a ela pelo seu pai. E ela apontou para aquele corpo que estava boiando no oceano. E ao ver aquilo, o Prota entrou em desespero e queria a todo custo tentar ajudá-lo. Mas a sua irmã estava o segurando, enquanto pedia para que ele não fosse. Mas ao olhar para trás, ele acabou tomando um susto, pois o rosto da sua irmã havia se transformado em uma caveira. Mas logo depois vimos que aquilo tudo tinha sido apenas um sonho. E ao ver que a sua irmãzinha estava bem, o Prota começou a chorar. E começou a lembrar dos sermões do seu pai, pois havia percebido que ele só queria o bem dele. E também lembrou que nas suas últimas palavras, ele havia pedido para que o Prota cuidasse
da Alita. E enquanto abraçava ela, o Prota falou pra si mesmo que de agora em diante seriam apenas eles. E em seguida vimos que o bote deles acabou sendo empurrado até a ilha prédio onde eles estavam. E ele até pediu ajuda pra sua irmã. Mas então ela perguntou para o Prota onde o pai deles estava. E por causa disso ele começou a se perguntar o que deveria responder pra ela, pois não sabia se ela iria aguentar a verdade. Mas então ela começou a chorar, enquanto perguntava se ele realmente havia morrido. E com isso o Prota abraçou a sua irmã pra reconfortá-la. E após isso, enquanto as gaivotas voavam no céu, vimos o Prota e a sua irmã pegando os itens que estavam dentro do bote. E assim ele começou a se perguntar por que aquele monstro havia atacado ele, sendo que estava de dia. E por causa disso ele concluiu que não poderiam mais depender daqueles relógios. Mas após isso, a barriga da irmã do Prota começou a roncar. E ele até perguntou se ela estava com fome. E ela rapidamente falou que não, mas a sua barriga estava dizendo outra coisa. E com uma cara muito séria, ela falou que conseguia aguentar. Mas então o Prota falou pra ela que iria procurar alguma coisa. E ao remexer naquelas coisas, ele havia percebido que a arma de arpão dele havia sido destruída. E todo o equipamento de pesca deles também. Mas após encontrar esses garfos, ele teve a brilhante ideia de fazer um arpão improvisado. Já de frente pro oceano, o Prota começou a se perguntar se deveria entrar. E também começou a pensar se aquele monstro ainda estava vivo. E depois disso, a sua irmã apareceu e pediu pra que ele não fosse, pois poderia ter mais monstros igual aquele. E ao olhar pra trás, eles acabaram encontrando um caranguejo. E durante a noite, vimos que eles usaram aqueles caranguejos como refeição. E a irmã do Prota perguntou se ele não iria comer. E com isso ele respondeu que não estava com fome e que ela poderia comer tudo. E com uma cara bastante contente, ela continuou a encher a pança. Mas em seguida vimos que a barriga do Prota começou a roncar. E assim ele percebeu que não tinham nada pra comer ou beber, e que eles iriam precisar de um plano. E em seguida vimos ele enchendo essa garrafa a partir da água da chuva. Mas infelizmente haviam conseguido apenas uma pequena quantidade. E depois disso o Prota lembrou de uma forma que seu pai havia ensinado de como conseguir beber água do mar, que consistia basicamente em cortar a parte de baixo de uma garrafa e dobrar ela pra dentro. E então bastava colocar um copo cheio de água do mar dentro dessa garrafa. E com o passar do tempo ela ia sendo evaporada pelo calor do sol. E, consequentemente o sol também sairia junto. E assim o Prota testou essa ideia. E após beber junto com a sua irmã, eles ficaram muito contentes, pois aquela água realmente não estava mais salgada. E por causa disso eles começaram a comemorar, pois não iriam precisar mais se preocupar com água. E vimos que no dia seguinte, o Prota falou que precisava memorizar a planta dessa ilha prédio. E a sua irmã aparentemente foi com ele. E após subirem as escadas, eles deram de cara com o mesmo quarto que o pai deles havia encontrado. E ao entrar lá dentro, eles encontraram aqueles corpos e acabaram ficando extremamente assustados. E a sua irmã, com bastante medo, perguntou pra ele quem eram aquelas pessoas. E assim o Prota respondeu que provavelmente eram os moradores daquela ilha antes dele. E depois disso ele decidiu procurar por alguma coisa útil. E após puxar essa cortina empoeirada, o Prota encontrou um galão de gasolina. E de início ele até achou que o que estava lá dentro era água. Mas após sentir aquele cheiro forte, ele rapidamente entendeu que não se tratava daquilo. E após olharem ao lado, eles encontraram uma das bombas iguais a que seu pai havia usado. E enquanto estava segurando ela, o Prota se perguntou se ele iria conseguir lutar com os monstros marinhos igual o seu pai. E depois disso ele olhou para os esqueletos no chão e disse para si mesmo que precisava ficar mais forte, pois não podia deixar sua irmã ter o mesmo fim que ele. E durante a noite eles fizeram uma fogueira para se esquentar. E também vimos a Alita correndo atrás desse caranguejo. E enquanto estava consertando seu arpão, o Prota havia decidido que iria entrar na água para caçar, pois essa era a única forma deles continuarem vivos. E se aquele monstro aparecesse novamente, ele iria usar a espada do seu pai para proteger a Alita. E ao olhar mais de perto, ele acabou encontrando esse botão na espada. E logo após apertá-lo, o vapor começou a ser liberado da espada. E começou a puxar o corpo do Prota. Mas infelizmente ele acabou batendo a cara na parede. E enquanto estava com seu nariz sangrando, a Alita já havia voltado. E perguntou para o Prota por que ele estava chorando. Mas então eles deixaram esse assunto pra lá. E ela começou a arrastá-lo, pois queria mostrar pra ele algo muito estranho. E assim ela levou ele até essa porta. E por mais que parecesse ser uma porta comum, eles descobriram que aquilo na verdade era um porão. E a Alita disse para o Prota que os caranguejos estavam se escondendo lá dentro. E assim ele decidiu que iria descer pra dar uma olhada, pois lá poderia ter alguma coisa útil. E enquanto estava descendo esse porão misterioso, Prota ouviu um barulho muito esquisito e acabou ficando com bastante medo. Mas ainda assim decidiu continuar descendo. E ao chegar lá embaixo, ele deu de cara com um lindo peixe. Mas aparentemente tinha muito mais do que ele imaginava. E assim o Prota não pensou duas vezes antes de pular dentro do lago. E ficou bastante surpreso com o tamanho daqueles peixes. E sem contar que havia bastante deles. E após conseguir capturar o primeiro, o Prota ficou muito contente, pois afinal de contas eles já tinham água. E agora não precisavam mais se preocupar com a comida. E enquanto mergulhava mais um pouco, o Prota acabou encontrando essa coisa misteriosa. E após tocar nela, ele rapidamente percebeu do que se tratava, pois tudo aquilo aparentemente eram ovos de monstro. E logo em seguida o primeiro monstro começou a sair do ovo. E assim o Prota começou a nadar desesperado até a superfície, enquanto dizia que aquilo era um ninho de monstros. Mas pro seu azar, um deles acabou segurando na sua perna. E quando estava prestes a mordê-lo, o Prota conseguiu furar o olho daquele monstro. E enquanto ele nadava de volta até a superfície, vimos que aquele monstro estava conseguindo arrancar a arma do Prota do seu olho. E após finalmente sair de dentro da água, o Prota começou a se perguntar se tudo aquilo realmente era um ovo. Mas então aquele mesmo monstro apareceu novamente. E enquanto balançava sua espada, o Prota mandava ele ficar longe dele. Mas aquilo não havia adiantado, pois o monstro partiu em sua direção. Mas então o Prota conseguiu desviar do ataque dele, e assim correu em direção à saída.
saída. E na esperança de ganhar tempo, ele trancou o porão usando a porta de madeira. Mas infelizmente ela não foi suficiente para conseguir segurar aquele monstro. E quando o Prota percebeu isso, ele decidiu usar sua espada. E como não tinha ouvido mais nenhum barulho, o Prota acreditou que havia conseguido matá-lo. Mas ainda assim ele soterrou a porta usando aqueles concretos. E logo em seguida ele percebeu que a sua irmãzinha não estava mais ali. E começou a procurá-la desesperadamente. E ao chegar lá fora ele acabou encontrando ela. E pediu para que ela se afastasse da água. Mas então ela apontou pro horizonte, pois eles estavam vendo a silhueta de alguém. E por mais que parecesse muito com um humano, era na verdade um daqueles monstros. Mas então a Alita acabou pegando o bote e foi em direção a ele, pois ela acreditava que era o seu papai. E o Prota desesperado pediu para que ela voltasse, pois aquele monstro não era o pai dele. E depois disso esses relógios começaram a tocar, indicando que o sol já estava se pondo. E assim o Prota pulou no oceano e começou a nadar em direção à sua irmã. E ao olhar pro lado ele acabou encontrando diversos daqueles monstros que estavam presos na parte de baixo da ilha prédio. E ao voltar para a superfície, a irmã do Prota pediu para que ele subisse no barco. Mas então ele falou que já era tarde demais, pois eles não iriam mais conseguir voltar. E assim eles foram até essa pequena construção. E por muito pouco o Prota não foi devorado por um daqueles monstros marinhos. Mas a situação ainda não estava nada boa, pois eles estavam completamente cercados. E a ilha prédio até que estava próxima, mas eles não iriam conseguir chegar lá a tempo, pois no momento que eles pulassem na água, os monstros iriam atacá-los. E enquanto se perguntavam o que deveriam fazer, um daqueles monstros marinhos bateu na construção em que o Prota e a sua irmã estavam. E por muito pouco, quase que eles caíram. E depois disso, o Prota começou a imaginar que caso isso acontecesse, eles seriam devorados em questão de segundos. Mas então ele lembrou do seu pai pedindo para que ele cuidasse da Alita. E assim o Prota criou coragem e decidiu que iria dar seu máximo para protegê-la. Quando o monstro marinho partiu para devorá-lo, o Prota conseguiu matá-lo com um único golpe. E até ele ficou surpreso, pois ele não imaginava que iria conseguir. Mas pro azar deles, aquele monstro marinho não era o único. Mas antes que o pior acontecesse, o Prota conseguiu derrotar mais um deles. E por causa disso, acabaram perdendo o equilíbrio. Mas então o Prota conseguiu segurar sua irmãzinha. E como aquela construção estava sendo destruída, o Prota decidiu arriscar tudo. E assim pulou por cima dos monstros. E por muita sorte conseguiu cair dentro da canoa. E aqueles monstros aparentemente eram carnívoros, pois eles começaram a devorar uns aos outros. E assim o Prota e a sua irmã aproveitaram aquele momento e começaram a remar a toda velocidade para voltarem até a ilha prédio. E após chegarem até lá, a irmã do Prota falou que os monstros já estavam vindo. E ao entrar lá dentro, ele viu aquelas escadas e decidiu que após subir, ele iria quebrá-las. E após tentar, o Prota percebeu que aquela madeira era muito grossa. E em seguida vimos que os monstros já estavam se aproximando. E o Prota até tentou continuar quebrando a escada, mas como os monstros já estavam muito próximos, ele decidiu que seria melhor subir. Mas então um dos monstros conseguiu se aproximar do Prota e assim causou um ferimento nas suas costas. Mas para sua sorte, a escada não aguentou o peso deles e os monstros acabaram caindo lá embaixo. E enquanto olhavam para o Prota, eles decidiram tentar subir pela parede, mas aparentemente aquilo não estava funcionando. E assim o Prota começou a agradecer, pois nesse momento eles estavam seguros. E após a sua irmã perceber seu sangramento, o Prota falou que essa quantidade era tranquila. E assim decidiram continuar ali até o sol nascer. Mas após abrirem a porta, o Prota e sua irmã deram de cara com o monstro de antes que o Prota havia conseguido furar o seu olho. E quando o Prota estava prestes a ser devorado, ele tentou segurar os dentes daquele monstro, mas infelizmente não iria adiantar. Mas então a sua irmã decidiu ajudá-lo. E assim ela conseguiu desferir um golpe no outro olho daquele monstro. E com bastante medo ela falou: "Solte o meu irmão." E como ele ficou com os dois olhos machucados, acabou prejudicando a sua visão. E assim ele soltou o Prota para devorar a sua irmã. E quando ela não tinha mais para onde correr, vimos que a visão daquele monstro estava bastante embaçada. Mas antes que o pior acontecesse, o Prota começou a bater no galão de gasolina para chamar a atenção dele. Depois ele partiu para cima, o Prota jogou o galão de gasolina na boca dele e pulou pro lado para não ser devorado. E em seguida ela usou sua espada para conseguir criar faíscas. E assim ela chegou até a gasolina e fez com que o monstro entrasse em chama. E em seguida ele pegou a sua irmã e subiram pelaquela escada para sair daquele lugar. E após ver que aquela bomba estava do lado das chamas, o Prota ficou bastante nervoso e pediu para sua irmã se abaixar. E em seguida uma explosão gigantesca tomou conta do local, destruindo assim boa parte daquela ilha. E assim o Prota e a sua irmã foram arremessados para dentro do mar. E aquelas partes do prédio acabaram caindo nos ovos daqueles monstros. E após isso, o Prota conseguiu sair de lá de dentro e agradeceu a Deus, pois todos os ovos acabaram quebrando. Mas a parte ruim em tudo isso foi que a ilha acabou afundando. E os Leviatã continuaram tentando devorar os dois. E como eles estavam em grande quantidade, as chances do Prota e a Alita sobreviverem eram bastante baixas. Mas ainda assim, o Prota tentou protegê-la. E então a sua espada ficou presa na boca de um dos monstros. E nesse momento, o Prota percebeu que não tinha mais saída e começou a pedir por ajuda. E então, do nada, algo foi disparado na cabeça de um dos monstros. E ao olhar pro horizonte, o Prota e a Alita viram essa linda garota. E aparentemente, aquela era a primeira pessoa do mundo que eles já viram além do seu pai. E após os monstros partirem pra cima, a garota puxou essa arma e começou a executar diversos disparos na direção dele. E o Prota e a sua irmã tentaram se esconder atrás de um dos monstros que já estavam mortos. E em seguida ele percebeu que aqueles disparos eram de arpões e começou a se perguntar quem era aquela garota. E alguns monstros começaram a mergulhar para se defenderem dos ataques dela. E enquanto estavam olhando tudo aquilo acontecendo, ainda havia mais alguns monstros atrás do Prota e da sua irmã. E assim um deles partiu para devorá-lo. Mas então o Prota conseguiu se esquivar dele. E em seguida usou sua espada para
cortá-lo. Mas aparentemente não deu muito certo, pois o monstro acabou segurando a espada dele. E quando estava prestes a tomar um pescotapa, ele começou a gritar por ajuda. E assim vários disparos foram efetuados naquele monstro. E após ter derrotado todos aqueles monstros, a arma da garota acabou descarregando. E enquanto estava carregando o pente, o prota gritou para que ela olhasse para trás, pois um leviatã gigantesco estava prestes a acertá-la. E ela até conseguiu desviar do ataque, mas infelizmente a sua arma acabou indo parar no fundo do mar. Em seguida vimos que ela acabou ficando um pouco ferida, e o sangue dela acabou pingando no mar, fazendo com que os outros leviatã viessem a milhão. Mas então ela sacou as suas espadas e começou a se locomover usando a prancha. E quando os monstros partiram para cima dela, vimos que ela conseguiu fatiar diversos deles facilmente. E quando achávamos que ela seria devorada, ela aplicou um golpe redemoinho, e assim conseguiu fatiar aquele monstro em diversos pedaços. E em seguida ela partiu para cima dos outros, e assim continuou a derrotá-lo. E o prota de longe estava achando tudo aquilo muito incrível, pois não conseguia acreditar como aquela garota estava conseguindo matar os monstros marinhos tão facilmente. E depois disso, um dos monstros que estava no barco que o prota estava começou a se mover na sua direção. Mas então a garota rapidamente pulou da sua prancha e cravou as suas espadas na cabeça daquele monstro. E o prota e a sua irmã olhavam para ela com bastante medo, pois eles estavam se perguntando se ela era uma pessoa ruim. Mas como ela tinha acabado de salvá-los, talvez ela fosse uma boa pessoa. Então o prota se lembrou que quando ela atirou com a arma de arpão, tinha sido muito perigoso, pois ela poderia ter acertado ele ou a Alita.